começar. E hoje a gente tem um novo formulário lá disponível para vocês. Hoje nós vamos trabalhar 3 temas hoje, que é o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. Bom, começando pelo Ministério Público, preciso fazer duas ressalvas para vocês, que é o seguinte: o Ministério Público nosso, ele é bem diferente do sistema norte-americano, né? Então, a primeira observação, no sistema norte-americano, o Ministério Público ele é eleito. Aqui no nosso caso, o Ministério Público aqui é via concurso público, né? Então é bem diferente a forma. No que diz respeito à autonomia, tanto o nosso Ministério Público quanto aquilo que você vê em filme norte-americano, também não destoa muito no que diz respeito à autonomia, né? O Ministério Público ele tem autonomia aqui e tem autonomia lá, ele que vai decidir quem ele vai processar ou não vai processar, né? Isso até me lembra que eu tenho acompanhado durante essa pandemia, eu vi uma sériezinha chamada Billions, em que você vê bem a discussão entre um grande gestor de recursos, como é que fala? Operador de bolsa de valores, e um Ministério Público discutindo, brigando. Então você vê bem a atuação desse órgão. Okay? Mas no Brasil, então, e agora, adentrando especificamente ao nosso tema, dentro do nosso cenário, ele tem uma previsão constitucional. Então, lá no artigo 127, ele começa dizendo que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função institucional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais e individuais indisponíveis. O que vocês têm que prestar bastante atenção é que o Ministério Público ele é um só. Tem um aspecto que é tratado no livro, eu não transcrevi para os slides, mas vou mencionar, que é a questão da autonomia. O Ministério Público ele é autônomo, ele tem independência, mas ele também é uno, é uma única unidade. Então, quando a pessoa presta concurso para o Ministério Público, ela está prestando concurso para atuar ou no âmbito estadual ou no âmbito federal, numa das reuniões, uma das regiões. E quando você entra para ser Ministério Público civil ou criminal, não tem essa divisão. A divisão que muitas vezes é feita é apenas por questão de organização do trabalho, mas um promotor ele pode atuar tanto na área civil, quanto na área criminal, quanto na área de família, você não é de apenas uma das áreas. E dentro desse cenário, ele é muito interessante, muito importante, ele é muito atuante, vamos dizer assim, na área criminal. Enquanto na área civil, uma atuação dele é muito pequena. Embora, como está destacado aí, ele vai trabalhar bastante questão de interesses sociais e individuais indisponíveis. Nessas duas grandes áreas, ele vai trabalhar bastante dentro do nosso processo civil. A defesa da ordem jurídica do regime democrático também é processo civil, mas você depende muito de aspectos constitucionais para trabalhar esses dois itenzinhos aí. Mas, mesmo assim, o Ministério Público vai atuar um pouco no processo civil e vai atuar muito na área criminal. Até porque, na área criminal, o Ministério Público é o titular do direito de ação, é ele quem vai propor as ações. Aqui no civil, não. Aqui no civil ele também pode propor, mas é bem pequena a sua área de atuação, como vamos ver mais à frente. Mas eu coloquei o artigo 127 aí para chamar a atenção a essa expressão que isso aqui é basicamente aí uma cláusula pétrea da nossa Constituição, em que eu tenho ao lado dos 3 poderes, eu também vou ter aí o Ministério Público. O nosso autor traz lá alguns posicionamentos, mostra que alguns doutrinadores sustentam que o Ministério Público é um 4º poder. Outros dizem que não chega a ser um 4º poder, mas é um poder autônomo. O que é importante registrarmos é que o
Ministério Público ele está para além dos três poderes, quais sejam legislativo, executivo ou judiciário. O Ministério Público não pertence a nenhum dos três, ele é autônomo em relação aos três. É muito comum o acadêmico nessa fase de estudo que vocês estão, comecinho aí no primeiro semestre, chegar a confundir o Ministério Público dizendo que ele pertence ao Poder Judiciário. É importante frisar, o Ministério Público não pertence ao Poder Judiciário. Na verdade, não pertence a nenhum poder. Ele é autônomo, ele é independente. Tão independente que, inclusive, ele tem orçamento próprio. O recurso que é remetido para ele é um recurso que tem uma alíquota direta para o Ministério Público. Então, o Judiciário tem uma verba e o Ministério Público tem outra verba, são verbas distintas, né, cada um com seu próprio orçamento, ok? Então, era uma figura muito importante com todas essas situações até então vistas. Conceitualmente falando, eu trouxe aí também a palavra do professor Humberto Teodoro Júnior, que diz assim: órgão através do qual o Estado procura tutelar a atuação com a atuação militante, o interesse público e a ordem jurídica na relação processual e nos procedimentos de jurisdição voluntária. O que esse conceito representa para nós? Ele destaca que essa importância de ser um órgão de Estado, né? Existe aquela diferença, órgão de Estado e órgão de governo. O órgão de governo é aquele que ele se altera com o passar dos tempos. Trocou o governo, trocou o órgão. Aqui é um órgão de Estado, então aqui não importa qual seja o governador, nós vamos ter essa figura, essa instituição permanente, que é o Ministério Público. E ele tem uma atuação militante. O que é essa atuação militante? Ele vai realmente batalhar, brigar, militar, né, discutir aspectos que vão interessar a toda a sociedade, mas não só a sociedade, ele também prima pelas relações individuais. Agora, para ele poder fazer a proteção da sociedade ou os direitos individuais, ele necessita passar pela chamada relação processual. Então, o Ministério Público, todo o poder que ele tem, só consegue dar vazão a ele por meio de um processo judicial. Então, como eu disse inicialmente, ele tem a liberalidade de decidir qual ação ele vai propor. Agora, uma vez decidida que ação, que providência que ele quer tomar, ele deve buscar essa proteção, tal qual qualquer outra pessoa, nas barras do Poder Judiciário. Ele não pode sair fazendo as coisas sem ter uma ordem judicial. Então, se o Ministério Público, e você vê bem isso nos filmes, nos seriados, principalmente americano, então se o promotor precisa de uma atividade, ele tem que fazer um requerimento ao juiz, para ver se o juiz vai ou não vai autorizar essa providência, ok? E o autor fecha o conceito falando da jurisdição voluntária. O que é a jurisdição voluntária? É aquele processo em que não tem briga, que não tem discussão, como, por exemplo, um divórcio consensual. O casal decidiu quem vai ficar com qual patrimônio, decidiu quem vai ficar com as crianças. Então, se é um divórcio em que há incapaz, em que há um menor de idade envolvido, para discutir guarda e pensão, ainda assim o Ministério Público tem que supervisionar para ver se os interesses, se o melhor interesse do menor está sendo atendido. Então, é nesse sentido que o Ministério Público atua. Ele tem uma atuação proativa dentro de processo e mesmo em processos em que não tem litígio, em que as partes concordam com aquilo que está sendo resolvido. Ok? Bom, quando a gente falou dias atrás da figura do juiz, eu foquei dizendo que o juiz era uma figura imparcial, que ele tinha que ser imparcial. Diferente do Ministério Público, ele não tem que ser imparcial. Ele pode sim, ele deve tomar providências, ele deve sim tomar partido, ele deve sim buscar sempre o melhor interesse da sociedade. Então, ele não está preocupado com a vontade individual, está preocupado com a vontade das partes, né? E se a gente for ver
tanto a Constituição Federal quanto ao Código de Processo Civil, o teor das atribuições do Ministério Público é praticamente a mesma. Olha, praticamente não, é a mesma. A gente comparando o 127 aí com o 126, a gente vê as letras em vermelho, que são exatamente as mesmas palavras, inclusive na mesma ordem, né? É como se não, o Código de Processo Civil copiou a Constituição Federal, né? Ele copiou ali, ele só retirou a questão de ser uma instituição permanente, porque isso não é atribuição, não é competência do Código de Processo Civil dizer, e sim da Constituição Federal. Então a gente tem aí o cenário, e veja que não é pouca coisa que ele tem direito, né, que ele deve, na verdade, atuar. Defender a ordem jurídica, defender o regime democrático, os interesses sociais e os individuais indisponíveis. Então, a gama de atuação é grande, embora, como eu já disse, no processo civil, essa atuação acabe sendo muito menor do que quando se trata do direito penal. Avançando, tal qual o juiz, o Ministério Público ele tem que ter suas garantias. Por quê? Da mesma forma que o juiz condena pessoas poderosas, pessoas de grande promoção social, o Ministério Público também vai fazê-lo. Então, ele também vai ter que gozar de garantias, e são exatamente as mesmas garantias que o juiz tem, que é lá a vitaliciedade, também adquirida 2 anos após o exercício do cargo, não podendo perder o cargo senão por sentença transitada em julgado. Segunda, a inamovibilidade, não pode ser removido, a não ser que seja pedido, a não ser que ele queira trocar de comarca, e é claro, desde que haja vaga naquela comarca, então ele pode pedir para trocar, mas é sempre um desejo dele, embora tem aqui essa ressalva de que o órgão colegiado do Ministério Público, por voto de maioria, pode trocar a pessoa, né, de local. Isso aí a gente vê muito em questões bastante polêmicas, em que precisa de um promotor forte numa região, e aí desloca ele para lá, para que ele possa fazer um trabalho nessas questões de corrupção e outras. É raro, tá? Dificilmente se depara com essas coisas acontecendo. Como é que eu vou dizer assim? Eu acho até positivo isso, é um corporativismo para evitar que os promotores troquem de lugar. Acho isso bacana. O juiz é a mesma coisa, exatamente para garantir que ele tenha sossego, que ele tenha tranquilidade, que ninguém vai tirá-lo daquela região, a não ser que seja uma decisão muito forte do próprio Ministério Público. Então, ele tem liberdade para processar o prefeito, o governador, até o presidente da República, porque ele sabe que ele é inamovível, ninguém vai tirar ele do sossego da onde ele está. E por fim, a terceira garantia que a gente também sabe que se aplica ao juiz é a irredutibilidade dos subsídios, ou seja, o salário dele não vai diminuir. Então, com essas três garantias, ele tem um amplo poder, né, dá a ele uma tranquilidade para que ele possa exercer os seus poderes. Essa garantia, como eu já falei, também é a mesma aplicada aos juízes, para a forma de dar maior tranquilidade para o trabalho deles. Também igual ao juiz, não vai ter muita diferença aqui, algum pouquinho só. Ele também possui as mesmas vedações, não receber qualquer tipo de custas, honorários ou percentuais dos processos. E a grande diferença entre o juiz e o promotor é essa daqui, ó. Lá do juiz não está escrito que o juiz não possa exercer a advocacia, mas não precisa mesmo, porque o juiz pertence aos quadros do poder judiciário, ele já está dentro de um poder, então ele não pode advogar principalmente dentro de um poder que ele exerce, por isso que lá não consta a expressa proibição da advocacia, e aqui no Ministério Público tem a expressa atribuição, a expressa vedação, porque como já disse no comecinho, o Ministério Público não pertence a nenhum dos poderes. E além disso, se a gente parar para analisar,
a atividade do promotor não é muito diferente da atividade de um advogado. Basicamente, até posso dizer que são muito semelhantes as duas atividades, tanto do promotor quanto a do advogado. Lembrando que o Ministério Público não pode exercer a advocacia. Continuando, participar de sociedade comercial. Então, ele não pode ter empresa, ele não pode participar de nenhuma sociedade. Claro que não pode participar dentro dos limites da lei. Me lembro aí de um procurador que tinha curso preparatório para exame de ordem. Ele efetivamente era um dos sócios, mas não era o sócio majoritário, não era a pessoa que determinava as regras da empresa. Então, não é que não possa participar, ele pode participar, mas dentro das limitações que a própria legislação empresarial cria para a atuação do Ministério Público, não só a legislação empresarial, mas também tem uma outra lei que eu não trabalhei com vocês, o autor menciona ela um pouquinho só, que é a lei da organização, lei orgânica do Ministério Público. Eu também tenho a lei orgânica da magistratura. São leis que disciplinam efetivamente a atuação, são leis que aprofundam essas discussões que a gente teve aqui nas duas últimas aulas. Né? Elas vão a alguns rigores de detalhes, dizendo como é a função do juiz e como é a função do promotor. Então, lá também você vai ter normas para disciplinar a questão da sociedade comercial do promotor. Como a gente não está estudando a carreira da promotoria e alguns aspectos pertinentes ao processo civil, fica aí a mensagem para quem queira se aprofundar no assunto. A mesma coisa aqui, exercer outra função pública, ele só pode exercer outra função pública se for de magistério. Então, ele pode ser promotor e ser professor, professor, por exemplo, em qualquer área do ensino do magistério, tanto superior quanto fundamental. Outra proibição também, atividade político-partidária. Assim como o juiz, o promotor não pode participar. Aqui em Maringá nós tivemos até um grande amigo meu, promotor de justiça, que foi deputado federal, deputado estadual, se não me engano. Foi o doutor Joel Coimbra. Né? Ele era da carreira do Ministério Público e depois deixou a carreira para poder ser promotor. Dele foi lá, antes da alteração da lei orgânica do Ministério Público, tinha algumas regras diferentes, né, mas hoje, para ele poder atuar como político, ele deveria se desincompatibilizar do Ministério Público, assim como aconteceu com o Sérgio Moro e com o Witzel na magistratura. Por fim, é a mesma regra lá da magistratura, que é novamente a questão da vedação de qualquer tipo de pagamento ou recursos. Então não pode estar ganhando congressos, ganhando viagens. Por quê? Porque isso tira a credibilidade do órgão. Então imagine aí uma indústria que polui o meio ambiente, pagando congressos, pagando viagens caríssimas para o promotor, e depois o promotor não processava aquela indústria. Então, fica ruim. Então, para evitar essas situações, a lei foi clara em vedar qualquer tipo, proibir qualquer tipo de recurso financeiro ao Ministério Público. Já se dá a ele a redutibilidade de vencimento, já se dá a ele a vitaliciedade, e aí na mobilidade já são garantias mais do que suficiente para evitar qualquer tipo de benesse que alguém possa oferecer a esse promotor ou esse juiz. Embora, infelizmente, a gente encontre notícias aí, né, de um ou outro favorecimento, é a minoria, graças a Deus são poucos que submetem essas corrupções, mas isso existe em qualquer área, né, não seria somente no Ministério Público ou na magistratura que a gente ia ter problema de corrupção, infelizmente. Pois bem, lá no Código de Processo Civil, ele diz lá, o Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com atribuições constitucionais. Então, ele também pode propor ações. Ele pode, então,
está dando início a um processo judicial. Então, é como se fosse lá ele é o advogado, vamos dizer assim. Então, pega lá uma criança, né, que precisa de uma ação de alimentos, e aí ele vai poder propor a ação em nome dessa criança. Então, ele atua, lembra que eu falei do advogado? Ele atua como se fosse, então, um advogado naquele processo. Ou seja, então ele atua, quando a gente fala parte, ele também aqui nós temos que lembrar aquela questão da legitimidade extraordinária, aquela questão da substituição processual. Então, o que vai acontecer? Ele vai atuar representando aquela parte, nesse sentido que é essa autorização aqui do Código de Processo Civil. E no artigo 178, ele fala lá, o Ministério Público será intimado no prazo de 30 dias para intervir como fiscal da ordem jurídica. Então, os autores costumam dizer o seguinte, o Ministério Público pode atuar ou como parte ou como fiscal da lei. Então, ele tem essa dupla função. Ora pode atuar como parte, ora como fiscal da lei. O fiscal da lei, pessoal, ele vai de fato, fiscalizar a aplicação da lei. Ele vai ver se o juiz está respeitando o ordenamento jurídico quando dá uma ou outra determinação. Isso em processos, isso aqui que interessa para nós no processo civil, ó, processos que envolvam interesse público ou interesse social. Então, de repente, ali, uma ação de improbidade administrativa. Então, um prefeito está sendo acusado de desviar recurso. Está lá, recurso público, interesse público, ele tem que estar ali atuando para verificar. Interesse social, meio ambiente, então, de repente, estão lá querendo desmatar uma região, né, tirar a mata de uma determinada região, aí ele vai ter que fiscalizar se está sendo cumprida a norma ambiental. Interesse incapaz. Então, se tem um incapaz envolvido no processo, ele vai estar atuando. Acabei de falar, ó. Então, se a criança não tem representante legal, o Ministério Público pode propor ação de alimentos para ela. Agora, se ela tem uma mãe, de repente a mãe está lá certinho com a criança, aí a mãe, é claro, a criança, por meio da sua mãe, propõe uma ação contra o pai, para o pai pagar os alimentos. Então, o pai, ele é o réu. Então, eu vou ter aqui nesse cenário, não atuando como parte, mas como fiscal da lei, o Ministério Público vai acompanhar esse processo. Por quê? Porque tem nele interesse de incapaz. Ainda, interesse coletivo de posse de terra urbano-rural. Então, sempre que a gente vê nos noticiários essas desapropriações de desapropriação, não, reintegração de posse de fazendas, de áreas que foram ocupadas, você sempre vai ter ali a participação do Ministério Público, exatamente para ver se o interesse da coletividade está sendo protegido. Agora, essa divisão, em parte, o fiscal da lei, é uma divisão mais didática, é uma divisão apenas para a gente poder estudar. Na prática, seja uma coisa ou outra, ele sempre vai estar atuando. Sempre que houver qualquer uma dessas três hipóteses, interesse público, interesse de incapaz ou posse de terras, litígio coletivo de posse de terras, ele vai estar lá atuando, acompanhando. E o autor trouxe, eu repito aqui para vocês, inclusive o 996, onde diz lá, do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal. Então, qualquer processo que o Ministério Público esteja atuando, ele pode propor recursos. Então, se for lá uma questão que envolve meio ambiente, o juiz sentenciou, ele, como promotor, pode querer dizer, não, está errado, eu acho que é de outra forma, vou levar esse caso ao tribunal. Ele tem essa prerrogativa, ok? Ele tem, então, esse poder de estar acompanhando todos os processos, desde que tenha esses três itens aqui, ó. Se não tiver esses três itens, um desses três itens aqui,
na ausência de pelo menos um deles, ele não vai atuar, não é atribuição dele acompanhar aquele processo. Perfeito? Bom, essa atuação do Ministério Público, como dá para perceber, ele vai, vamos dizer assim, incomodar muita gente, vai mexer com muita gente poderosa. Isso tudo não é feito despido de responsabilidades. Então, ele tem uma responsabilidade. Só que a responsabilidade do Ministério Público, assim como é a mesma coisa para o juiz, a mesma coisa para o defensor público, é a mesma coisa para o advogado público, eles respondem desde que eles ajam com dolo ou fraude. Né? Se errarem por culpa, em outras palavras, né, errou sem querer, né, errou por culpa, nesse caso eles não vão ser responsabilizados, não vão ter nenhuma responsabilização. Eles não têm culpa, digamos assim agora. Se for por fraude ou dolo, podem sim. E, inclusive, a lei coloca aqui, ó, regressivamente responsáveis. Então, se o promotor fraude um documento, eu não vou processar o promotor Antônio Carlos, eu vou processar, se ele é um promotor estadual, vou processar o Estado do Paraná, porque ele representa o Estado do Paraná. Se ele cometeu alguma coisa errada, não foi ele que cometeu, quem cometeu foi o Estado. Aí o Estado vai poder regressivamente entrar com uma ação contra o promotor. Lembra lá a questão de denunciação da lide? Então, aqui é um momento, ó. O Ministério Público poderá, né, o representante, a pessoa física, ela poderá ser denunciada à lide para vir pagar a sua conta. Mas olha que interessante que é a coisa. O promotor, ele presta um concurso que é organizado para ingressar na sua carreira. Ele recebe o salário, né, de verba que vem, a verba vem do Poder Executivo, a verba vem do Poder Executivo para poder pagar o seu salário. Ele é um órgão independente, mas olha que interessante, se ele erra, quem vai pagar a conta é o Estado, né? O Estado do Paraná, é o Poder Executivo que vai pagar essa conta. Então é uma coisa assim meio, assim, é interessante essas responsabilizações dentro dos poderes, né? Mas, em suma, o Ministério Público só vai ser responsabilizado se cometer algum ilícito por meio de dolo ou fraude. Aí ele vai ser responsabilizado. Primeiro, cobra-se da unidade da federação, depois a unidade da federação é que vai correr atrás dele para receber essa conta. Bom, ainda o Ministério Público ele goza de uma prerrogativa, que é essa questão do prazo em dobro. Tema que a gente abordou até mesmo na prova. Né? Na prova tinha exatamente esse artigo 180, em que o juiz não queria aplicá-lo. Eu perguntava se o juiz podia ou não deixar de aplicar esse artigo, porque daria, abre aspas, privilégios ao Ministério Público. Né? Isso não é privilégio, isso é isonomia substancial. Por que a gente fala isso, né? Eu e os autores? Porque, efetivamente, a gente tem que tratar de forma desigual os desiguais, dentro daquilo que a lei estabelece. E é óbvio que o Ministério Público ele tem muito mais atividade, muito mais responsabilidades do que os advogados aí no seu dia a dia, no seu cotidiano. Por isso que por isso que a lei dá ao Ministério Público esse prazo em dobro. Perfeito? Avançando mais um pouco. Esse 279 é uma coisa interessantíssima. Ele diz assim: é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deve intervir. Se o processo estiver tramitado sem o conhecimento do Ministério Público, o juiz invalidará os atos a partir do momento que ele deveria ter sido intimado. A nulidade só poderá ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre existência ou não existência de prejuízo. Olha só, isso aqui para mim, quando eu comecei a estudar, quando o comecinho da minha carreira jurídica, era uma loucura. Você ia para a audiência, e lá na audiência o promotor não estava presente, ele não acompanhava, né? O promotor não estava lá, era audiência de alimentos, e o promotor nunca estava. E eu sempre
pensa, mas isso não dá nulidade? Aí eu fui estudar melhor, né, pensar melhor, e olha só que interessante. O promotor ele tem que ser intimado, ele não tem que participar. Então, se ele for intimado para audiência e ele não for na audiência, não é nulidade, porque ele foi intimado, foi cumprido o requisito da lei. Eu, na minha modesta ignorância no começo, eu entendia que ele tinha que acompanhar. Não, não é acompanhar. Basta a intimação. Lembra da autonomia funcional? Ele que vai decidir se ele precisa ou não estar acompanhando aquele processo. Então, para que haja nulidade, é preciso que ele não seja intimado. Deixa eu dizer diferente, ele tem que ser intimado. Se ele não acompanhar o processo, o não acompanhamento não vai gerar nulidade, porque ele foi intimado. Né? Isso para mim no começo foi uma loucura para entender, porque como é que você tem uma audiência e o Ministério Público, que é o fiscal da lei, não está ali para acompanhar a audiência? Eu que sempre tive a ilusão do todo o poder do Estado, a responsabilidade dos entes políticos, a gente ficava um pouco chocado, e fico até hoje um pouco chocado, quando o Ministério Público acaba não indo às audiências para as quais ele foi intimado. Mas esse é um exemplo, né? E está dentro da lei, não há por que criticá-lo. A gente critica aqui porque se trata de um estudo, né, de matéria para fins de preparação. Afinal de contas, a gente tem que, os órgãos, os poderes têm que estar atuando para que, de fato, todo mundo possa ter esse direito assegurado. Ok? O que decidirem será validado? Estão perguntando aqui o Alex. Então, se ele não está na audiência, o que for decidido na audiência vai estar bem resolvido, não vai precisar, ele não vai poder se indispor com aquilo que aconteceu dentro da audiência, desde que, é claro, não tenha sido cometido nenhuma ilegalidade. Né? Se cometer alguma ilegalidade, mesmo na ausência dele, a ilegalidade não se convalida de forma nenhuma. Se está errado com a presença dele ou com a ausência dele. Aí ele vai poder entrar e discutir aquilo que foi tratado lá. Agora, se durante a audiência, dentro da legalidade, dentro daquilo que o ordenamento jurídico estabelece, for tudo correto, o promotor não vai poder se insurgir contra. Ok, Alex? Ficou claro? Avançando então. Bom, então, na verdade, isso é o que eu tinha preparado para vocês sobre o Ministério Público. Né? Então, fechando, dizendo que é uma estrutura que no processo civil a atuação é muito incipiente se comparada com o processo penal, ok? Tem lá as suas garantias e as suas vedações. Beleza? Bom, nosso próximo assunto é a advocacia pública, né? O advogado público. Está lá, tem o seu dia 7 de março, é o dia da comemoração do Dia da Advocacia Pública. Bom, o que a gente tem a dizer sobre a advocacia pública? A advocacia pública é a mesma advocacia. Qual é a diferença? Na advocacia pública, a pessoa presta concurso para ser advogado. E na advocacia privada, a pessoa também é aprovada no exame de ordem, vai abrir seu escritório ali, vai trabalhar, não tem chefia. Bom, quando a gente fala de chefia, a gente precisa observar o seguinte, nós temos os três poderes, né? Ou melhor, as três esferas de poder, a União, o Estado e o município. Então, o advogado público, eu vou ter também nas três esferas, eu vou ter advogado público federal, eu vou ter advogado público para os estados, eu vou ter advogados públicos para os municípios. Há uma pequena troca de nomenclatura. Quando é para a União, está aqui no artigo 131, né, diz para nós aqui, né, da Constituição Federal, a Advocacia Geral da União. Quando a gente vai para os estados, eu não tenho advogados, eu tenho procuradores. Então, eu tenho um procurador do estado e tenho um procurador do município, mas são tão advogados públicos quanto os advogados gerais que representam a União. E os três, então, federal, estadual e municipal, eles têm uma chefia, entre aspas, pelo menos. Né? O chefe da Advocacia Geral da União é o presidente da República. O chefe da Procuradoria do Estado é o governador e do município
é o prefeito. Acontece que os advogados públicos eles têm que manter a sua independência funcional. Eles não estão lá para fazer a vontade do prefeito, não estão lá para fazer a vontade do governador ou a vontade do presidente da República. Eles estão lá para atuar dentro daquilo que a legislação impõe. Lembrando mais uma vez, governador, presidente e prefeito são cargos temporários, eles se vão, ao passo que os advogados públicos, eles permanecem, eles ingressaram nos quadros por concurso público. Então, embora eles tenham chefia, eles têm que manter a sua independência funcional. Então, voltando aqui ao 131, a instituição diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicial nas atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, tudo que acontece, por exemplo, nas licitações, tem que ter um parecer de um advogado-geral da União para dizer se a licitação é lícita, se está tudo correto ou não. Né? E quando há ações contra a União, quem vai fazer a defesa da União é o advogado-geral que vai fazer essa defesa. A Advocacia Geral tem por chefe um advogado, né, de livre nomeação pelo presidente da República, dentre cidadãos de maiores de 35, notável saber jurídico, reputação ilibada. Então vejam que o chefe não precisa ser da carreira do advogado-geral. O presidente da República pode nomear alguém que não seja dos quadros, como aconteceu aqui no caso, né, o Levi, que é o nosso atual advogado-geral, ele pertence aos quadros do, salvo engano, INSS. Ele é procurador do INSS e veio provisoriamente, né, temporariamente, atuar como chefe da advocacia geral. É o que acontece também com o Estado, o que acontece também com o governador, com o procurador do município. Muitas vezes o prefeito, o chefe do executivo, traz alguém de fora dos quadros para poder exercer essa função. É outra coisa curiosa também no Brasil, né? A chefia dos órgãos acabam sendo chefias políticas, escolhidas por pessoas que não, muitas vezes, pode até ter notável saber jurídico, deve ter, na verdade, né? Notável saber jurídico, reputação ilibada, mas muitas vezes acabam, enfim, praticando atos que não deveriam, até porque não são da carreira especificamente. Mas isso é uma situação que a gente tem que conviver e fiscalizar, porque assim o ordenamento jurídico prega que deve funcionar a coisa. Ok? Avançando um pouco, como eu já mencionei, o ingresso nessa carreira é por meio de concurso público, igual acontece com o juiz, igual acontece com o promotor. Aqui só uma curiosidade que diz respeito à União, porque eu tenho lá o advogado-geral da União, que defende a União em vários aspectos, menos no campo tributário. O campo tributário fica sob o cuidado da Procuradoria Geral da Fazenda. Então, na União, eu tenho um advogado que cuida de todos os assuntos da União, menos do aspecto tributário. No município e nos estados não tem essa divisão. No município e nos estados, o procurador estadual cuida tanto da defesa do estado quanto dos tributos do município, tanto da defesa do município quanto também da questão tributária desse município. Então, isso é uma divisão que é feita internamente ali depois para se acertarem, mas na União não. Na União tem duas carreiras separadas devido até também ao tamanho, né, e o volume de questões que eles têm para ser discutida. E aqui também abaixo que eu falei, questão dos procuradores dos estados, Distrito Federal, eles têm carreira própria, organização própria, e exercerão a sua atividade. Quero chamar a atenção para o parágrafo único do 132. Juiz e promotor, eles têm vitaliciedade. Os demais cargos públicos têm concursados, é claro, têm estabilidade. De verdade, na prática, acaba sendo a mesma coisa. Na prática, eles vão ter, ninguém vai tirá-los do cargo
a não ser por uma sentença judicial transitada em julgado, tanto na vitaliciedade quanto na estabilidade. Lembrando que chamei a atenção que a vitaliciedade era 2 anos, ao passo que a estabilidade são 3 anos, que é o prazo aplicado a qualquer outro servidor público. São 3 anos aí para que possa ter estabilidade no seu cargo. Tanto a estabilidade se aplica a eles, a redutibilidade de vencimentos também se aplica a eles. A única coisa que você tem na magistratura e não tem na outra aqui é a inamovibilidade. Ele pode ser trocado. Então, o advogado ele pode ser removido. É claro que essas remoções também devem observar alguns critérios. Não vai dar problema. Que o que aconteceu aí que a gente viu agora um dos últimos embates do governo com a questão do delegado lá da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então, troca, não troca, vai, não vai. Na verdade, o presidente ele tem liberdade para fazer essas trocas, assim como tem um governador para fazer essa troca. O município é mais difícil, porque o município é pequenino, o procurador é procurador ali mesmo em qualquer local do município, a não ser uma cidade como São Paulo, que aí você desloca o procurador de região, vai trazer um grande transtorno para a vida dele. Mas aqui não, aqui nos pequenos municípios não há essa preocupação. Mas, como eu disse, estabilidade eles têm e redutibilidade tem. Agora, a inamovibilidade é que não é muito, não tem uma imposição legal, ok? Então, relembrando, né, então a advocacia pública, ela é feita por advogados concursados que vão fazer a defesa do Estado, município, da União ou do Distrito Federal. Perfeito? Alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Eu já vou para a Defensoria Pública. Bom, Defensoria Pública também tem previsão constitucional, a criação dessa defensoria, que são feitas, também o ingresso é feito por meio de concurso, e aí vai ter um advogado que vai atuar na defesa dessa tão sofrida população. Está lá o Código de Processo Civil agora. A Defensoria Pública exercerá orientação jurídica, promoção de direitos humanos, defesa dos direitos individuais e coletivo dos necessitados em todos os graus, de forma integral e gratuita. Então, é a população carente aí, pessoas sem recursos financeiros, é que serão protegidas pela Defensoria Pública. O Paraná, infelizmente, se não foi o último, foi um dos últimos estados a criar a sua Defensoria Pública. Tenho quase certeza que foi o último estado a fazê-lo. Tanto que a nossa Defensoria Pública ela ainda é bastante deficitária. Ela está bem organizada na capital, mas para o interior ela é muito incipiente, ela é muito pequena. O governo não tem se preocupado muito com a Defensoria. Até porque a Defensoria muitas vezes pode ser mais uma pedra no sapato nas gestões. Em Maringá, por exemplo, nós temos Defensoria Pública aqui, salvo engano, são 2 defensores, me parece que um dos cargos está vago, né? Vieram para cá, no começo vieram 2, mas abriu uma vaga Curitiba, voltaram para Curitiba e agora só veio um novo para cá, ainda nem o conheço, para ser bem sincero. Então, muitas vezes a defensoria ela pode trazer problemas. No caso de Maringá, a briga que havia aí por creches, a defensoria propunha uma série de mandados de segurança, obrigando o município a cumprir a vaga para todos. Não só Maringá, todos os municípios, de modo geral, têm deficiência com vagas em creche e a defensoria que vai propor essas ações para forçar. Não só isso, mas medicamentos, enfim, tudo aquilo que a população mais carente, mais necessitada precisa para poder ter uma vida digna. Então, quem vai fazer esse papel é a defensoria. A defensoria, assim como eu não mencionei, mas a advocacia pública também tem prazo em dobro para manifestação nos processos, que é uma necessidade para que a coisa possa andar. Uma curiosidade é o parágrafo 3º, que dá essa mesma dobra de prazo às faculdades de direito. Então,
Todos os núcleos de prática jurídica têm o prazo em dobro. Inclusive, as faculdades de direito, me parece, né, eu tenho essa sensação, que são um dos grandes fatores aí até para diminuir o avanço das defensorias. Vamos pegar Maringá, que nós temos 8 instituições de direito, que tem curso de direito. Das 8, 7 já tem quinto ano. Então, são aí 7 defensorias públicas, né, a custo zero para o Estado. 7 não, 6, porque uma é da estadual. A estadual os recursos saem do cofre do Estado. Mas se você pegar aí 6 instituições oferecendo esse atendimento gratuito à população, desafoga muito. Só que, infelizmente, você vai para algumas cidades da região, por exemplo, Mandaguaçu. Sarandi não tem instituição de ensino de direito. Logo, não tem núcleo de prática. Se não tem núcleo de prática, não, as faculdades não atendem também, porque é fora da comarca, vai implicar em despesas. O que vai acabar acontecendo? Vão ficar sem o trabalho. Como é município pequeno, também não tem defensoria. Então fica difícil para a população carente conseguir sua proteção. Mas, enfim, né, a legislação está aí, está positivado, a gente espera que com o tempo os governos, de fato, se despertem para essa necessidade das defensorias e possam ter todas elas atuando fortemente. Mesma coisa se aplica para elas a questão do dolo ou da fraude. Se por acaso eles errarem, por culpa não há problema. Agora, se dolosamente cometerem algum ilícito ou alguma fraude, vão responder da mesma forma que acontece com o juiz, com o promotor ou qualquer advogado público. Ok? Então, pessoal, a defensoria pode atuar em qualquer área, tá? Civil, criminal, trabalhista, não há nenhuma limitação para a atuação dessa defensoria. Ela vai decidir os casos que ela vai atuar. Ela seria muito próxima, muito próxima de um Ministério Público, né? A diferença é que a defensoria ela vai atuar para proteger, como é que eu vou dizer assim, mais preocupado com o direito individual, enquanto o Ministério Público está mais preocupado com o direito público, embora os dois um possa entrar no particular e o outro no coletivo, com liberdade também. Ok? Basicamente, pessoal, foi isso que eu tinha separado para vocês. E deixo aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade, né? Se não tiver pergunta, fique à vontade também para já ir montar o nosso resumo e também preparar as nossas questões. Ok? Alguma dúvida, pessoal?